Tribunal Regional Eleitoral, doutora Melissa Lavareda, o secretário de Tecnologia da Informação, Ivan Carneiro, a doutora Kathleen Albuquerque, assessora jurídica da presidência, e o secretário de Judiciário, o senhor Almir Lopes. Se vocês quiserem fazer pergunta aqui na frente, com o microfone, podem vir, por favor. Tá? Eu pedia só que os telefones fossem colocados de modo silencioso, por favor. Tá? Bom dia a todos. Obrigada pela presença, pelo espaço. A gente está aqui informando tudo que está acontecendo nas eleições de 2022. A princípio, o que temos a informar é que as urnas estão funcionando normalmente, a eleição está acontecendo de forma tranquila, ordeira. Tivemos alguns problemas de substituição de urnas, mas isso está tudo dentro do planejado, do previsto. Então, nada está acontecendo fora do padrão. Então, só deixar claro para a população, comparecer às urnas para que exerça seu direito ao voto. Já recebemos algumas representações por propaganda irregular na internet. E, como eu falei, fora isso, tivemos também alguns problemas de falta de energia elétrica no interior, por questão de por problemas meteorológicos, mas também já foi solucionado. A equipe da Amazonas Energia já se fez presente ao local e já regularizou. Então, com isso, eu me coloco à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora Melissa? Pode. E se houve algum problema com a chegada de mesários, porque na difusora a gente recebeu essa informação bem no início da votação, que numa escola no Conjunto Nova Cidade, Samuel Benchimol, havia uma fila por conta da falta de mesário ou atraso. Eu queria saber se houve esse registro e, principalmente, o tempo de votação que o eleitor está tendo a cada votação. Bom dia, obrigada. Bom dia, agradeço a pergunta. Bem, com relação ao tempo de votação, em média, ele está durando em torno de 1 minuto e meio, certo? Mas isso varia muito, né, de eleitor para eleitor. Aproveito também a oportunidade para orientar os eleitores a levarem o número dos seus candidatos anotados em papel. Não é permitido, mais uma vez eu falo, a entrada de celular na cabina de votação. Então, não adianta o eleitor anotar o número dos seus candidatos no celular, porque ele não vai poder levar para a cabina de votação. Então, eu peço que anotem num papel. E, com relação a atraso de mesários, isso acontece sempre, certo? Porque nós lidamos com pessoas, mas isso, em momento algum, atrapalha o andamento da votação, porque todo o material de eleição ele já fica guardado na zona, na sessão eleitoral. Então, não é motivo para atraso da votação. Todos os mesários eles são treinados exaustivamente para exercerem qualquer cargo. Então, não há motivo para atraso por conta da ausência de algum dos mesários. Doutora Melissa, bom dia. Jardel Santos, Cidade FM, tudo bem? Desembargadora, nós tivemos ocorrências em todo o país. A gente pode prosseguir? Nós tivemos ocorrências em todo o país de transporte ilegal de eleitores. Eu queria saber se no estado do Amazonas nós temos alguma operação que vise combater esse crime. Bom dia. Só fazendo um registro, assim, desembargador Jorge Lins é o presidente do tribunal. Eu sou o servidor aqui da casa.
Com relação à pergunta de transporte irregular de eleitores, esse é um crime que é de atribuição da Polícia Federal. Então, as equipes da Polícia Federal estão realizando fiscalizações em todo o estado do Amazonas, assim como também a nossa equipe de fiscalização de propaganda eleitoral, certo? Mas qualquer tipo de crime tem que ser comunicado imediatamente à Polícia Federal ou à Polícia Civil, para que essas pessoas sejam encaminhadas para a sede da Delegacia Geral da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Certo? Aproveito também, na pergunta anterior, para lembrar sobre o horário da votação, né? Iniciou às 7 horas da manhã e vai encerrar 16 horas, 4 horas da tarde. Então, não deixe para a última hora, se antecipem e se façam presentes com a relação dos seus candidatos anotados no papel. Bom dia. Michael Douglas, Jornal A Crítica. Aqui. A gente tem informações, recebemos algumas ocorrências de pessoas que chegaram nas zonas eleitorais e foram informadas de que haviam trocaram olharam o e-título, não estava a antiga zona eleitoral, mas disseram que ele tinha trocado de escola, que ele tinha que ir para outro lugar. Vocês receberam ocorrências desse nível? Não, eu desconheço essa informação pontual, certo? Mas o eleitor, ele pode consultar no e-título, lá consta a informação exata de qual é o seu local de votação, e inclusive com coordenadas geográficas. Caso tenha acontecido alguma alteração do seu local, por questão daquele local ter entrado em obra, com certeza tem alguma identificação, uma orientação, indicando para onde aquelas seções eleitorais foram realocadas. E, caso ele também tenha alguma dúvida, ele pode entrar em contato com a nossa ouvidoria para que saiba exatamente qual o local que ele precisa comparecer. Só para aguardar, a gente vai entrar ao vivo aqui. Oi, Emanuel. Oi, Emanuel. Adriane, a gente segue acompanhando a coletiva de imprensa aqui na sede do TRE. Aproveitar para fazer uma perguntinha. Diretor, a gente tem a informação de que algumas urnas deram problemas lá no município de Impixuna, no maior colégio eleitoral do município. O que foi feito com relação a essas urnas e como está a votação por lá? A gente tem essa informação? Bom dia. Como eu falei, algumas urnas realmente apresentaram problemas, mas já foram substituídas sem nenhum problema que comprometa a regularidade da eleição. Assim como em Impixuna, outros locais também apresentaram problema, mas está tudo dentro da normalidade. Todas as zonas eleitorais recebem urnas de contingência para, caso ocorra um problema desse tipo, serem substituídas imediatamente e não atrapalhe o regular andamento da votação. Uhum. Sim, no quarto andar está acontecendo o teste de integridade com 18 urnas que foram sorteadas ontem, numa cerimônia aqui mesmo nesse auditório, e hoje estão lá com um efetivo de mais ou menos 180 mesários para realizar todo esse procedimento de auditagem. O que significa isso? Qual é o objetivo desse teste de integridade? É demonstrar que o resultado da votação, seja na urna eletrônica, seja na urna manual, chega ao mesmo resultado. Então, eu convido todos a se fazerem presentes, a conhecerem esse teste de integridade, o que é, para que vocês realmente tenham conhecimento de toda a segurança que a urna eletrônica se apresenta para todos. O desembargador Marcelo Vieira, o presidente da comissão, vai falar sobre esse assunto com o desembargador Lins ao meio-dia, tá? Eu vou passar para a próxima jornalista.
Só complementando o teste de integridade, esse ano foi implantado também um teste piloto de integridade com biometria. Ele está acontecendo na Escola Marta Falcão, onde 2 sessões eleitorais estão passando por essa auditoria, em que apenas os eleitores... Faculdade Marta Falcão, corrigindo. Apenas os eleitores dessas 2 sessões podem participar colocando a sua biometria para habilitar a urna eletrônica. Bom dia, diretora. Bom dia a todos. Eu me chamo Débora, sou da agência Rádio Web. Eu gostaria de saber o número de urnas disponíveis e a substituição. Tem um número das urnas que foram substituídas? E pelo menos o número de municípios? Só para a gente ter essa informação. Obrigada. Bem, até o momento, a informação que eu recebi foram 5 urnas. Aqui na capital, 2 aqui na capital e 5 urnas no interior. Iranduba... Pode falar? Iranduba, 2 em Boca do Acre. 2 em Boca do Acre, uma em Manicoré e uma em Barcelos. 5 no interior e 2 na capital. Olá, diretora, eu sou a Samira Benoliel, da TV Norte Amazonas. Teve uma situação, que na verdade é mais de uma pergunta. Teve uma situação aqui que a gente acompanhou na recepção de 2 eleitores que vieram aqui informando que foram impedidos de votar. E aí foi verificado que eles tinham restrição judicial, criminal, na verdade, e que eles comprovando que participaram das últimas votações, eles não poderiam votar e nem justificar esse voto. A gente queria entender como é que ocorre essa situação deles, no caso. Certo. O eleitor que foi condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado, ele tem os direitos políticos suspensos. Então, até o momento em que ele seja... ele cumpra toda a pena em que foi imposta, ele fica com os direitos políticos suspensos. E ele precisa informar isso no cartório eleitoral a que ele pertence. Só que isso tem um prazo. Tem um prazo para que seja impressos os cadernos de votação. Então, caso essa absolvição, esse cumprimento da pena ou a informação tenha chegado ao cartório após a impressão desses cadernos de votação, não é mais possível fazer essa alteração. Lembrando também que, no ano eleitoral, nós temos o fechamento de cadastro. Então, essas informações precisam chegar até essa data para que a gente inclua essa informação no sistema e ele tenha os direitos políticos restabelecidos. Teve alguma outra situação lá com relação à ponte da BR-319? Alguma ocorrência, algo que possa atrapalhar a votação o trânsito de alguns eleitores de um município para outro? Não. Teve alguma informação dessa? Não. Nós, inclusive, solicitamos, né, o transporte gratuito de embarcações lá na ponte que desabou, justamente para permitir e facilitar o transporte dos eleitores, né, por via própria, para se fazerem presentes nos seus locais de votação. Minha última pergunta é com relação a algumas escolas. A gente teve a informação de que elas mudaram em cima da hora. Aqui em Manaus, principalmente, a gente teve notícia de 4 escolas que mudaram em cima da hora. Vocês têm algum número que possa informar de escolas que mudaram de zona por conta de reforma, alguma coisa assim? Bem, essa quantidade exata eu não tenho como lhe informar, tá? Mas, realmente, algumas escolas elas entraram em reforma. Outras escolas, a gente já tinha informado que iria mudar o local de votação, mas a escola acabou ficando pronta a tempo, né? E, por ser uma localidade, um prédio com melhores condições, os eleitores foram realmente colocados no prédio original. Mas tudo isso são colocadas faixas nesses prédios para que os eleitores sejam informados. Diretora, bom dia. Manaus amanheceu com muitos santinhos na rua, a gente constatou essa poluição aí. Gostaria de saber se foi feito algum registro formal aí junto à equipe do TRE e se também tem algum caso de boca de urna já registrado.
É verdade. Eu vindo para cá, eu realmente presenciei muitos santinhos na rua, infelizmente, né? Mas isso tudo, até o final do dia, é passível de ser objeto de representações por propaganda irregular, sujeito a multa. O Ministério Público e os partidos políticos são os legitimados para impetrar essas ações para que a Justiça Eleitoral possa aplicar a legislação cabível. Alguém tem mais uma pergunta aí? Um momentinho. A informação que eu tive foi apenas o município de Barcelos, mas não houve paralisação da eleição, porque estava, além de possuir apenas uma fase, a urna eletrônica ela possui uma bateria, né? Então, assim, independente de ter ou não energia elétrica, a urna vai funcionar. Só o prédio que vai ficar às escuras. Alguma pergunta a mais? Alguém tem alguma pergunta a mais? Essa informação que eu dei de Barcelos já foi contornada, já foi solucionada. Estou recebendo informação aqui também de que Pixuna, da mesma forma, teve uma queda de energia, mas também já foi restabelecida. Então, Barcelos e Pixuna. Então, não teve paralisação em nenhum município do Amazonas, né? Não, tudo correndo normalmente, de forma tranquila. Alguém tem alguma pergunta a mais? Algo para algum outro membro da mesa? Um momentinho, doutora. Bom dia, novamente. Eu queria falar para o Ivan, a pergunta para o secretário Ivan, sobre a quantidade de urnas que a doutora Melissa mencionou, né, 5 urnas substituídas, para dessas 2 horas de início de votação, dentro da previsão do TRE, se está dentro do esperado para vocês, como é que está a previsão desse problema de urna, porque apesar das urnas de contingência, da energia das urnas, mesmo bateria das urnas, mesmo sem alguns lugares sem a energia, queria saber se vocês trabalham com uma previsão de quantas urnas podem ser trocadas, porque, historicamente, pelo menos do que eu acompanho no TRE, pelo menos 10 a 12 urnas são substituídas, às vezes, ao longo de todo o pleito. Então, essas 5 iniciais estão dentro do cronograma e se está dentro da previsão. Bem, bom dia a todos. Como a diretora já falou, a gente trabalha com planejamento esperando o melhor sempre. Mas, de forma preventiva, a gente distribui quantidades em número suficiente, de acordo com as estatísticas das últimas eleições, e, para essa em particular, a gente observa que o trabalho preventivo está tendo resultado. O número existe, a gente esperava que não houvesse nenhuma, mas existe o número, e bem abaixo dos anos anteriores. Então, como ela já mencionou algumas vezes, está tudo dentro do controle e bem a contento para o trabalho executado. Alguma pergunta a mais? Eu queria só que vocês repetissem a informação do teste de integridade aqui no quarto andar do TRE e também no Marta Falcão. É só nesses 2 locais ou tem outros também? Não, só nesses 2 locais. Aqui no quarto andar, com 18 urnas, e na faculdade Marta Falcão, com 2 sessões eleitorais. Ok. Alguma pergunta a mais? Júlio, ali. Bom dia, novamente. Eu queria saber, os eleitores, né, nós temos muitos eleitores que ainda não estão bem informados com relação a se podem votar ou não com adereços do seu candidato, se podem usar as cores dos seus respectivos partidos. Eu queria que fosse explicado para os ouvintes da Rádio Cidade FM essa questão, por gentileza. Obrigado. Certo. Com relação à vestimenta, né, dos eleitores, é permitido o eleitor se fazer presente na sessão eleitoral usando a camisa do seu candidato, broches, adesivos. É permitido a manifestação silenciosa do voto. O que ele não pode é se aglomerar com outras pessoas para fins de configurar boca de urna.
Então, cada eleitor pode se dirigir ao seu local de votação vestindo o que lhe achar melhor. Doutora, por favor, a senhora pode repetir em relação às urnas do interior? Que deram problema? Qual pergunta? O Portal Poder está perguntando quais são as urnas do interior que deram problema. Uma em Barcelos, uma em Iranduba. Na verdade, a gente está retificando a informação, tá? São 2 em Boca do Acre, uma em Manicoré, uma em Iranduba e uma em Barcelos. E 2 na capital. Obrigado, doutora. Oi, bom dia. Meu nome é Guilherme Oliveira, eu estou a serviço do Portal Tucumã. Eu queria fazer uma pergunta sobre a segurança. Vocês têm alguma informação de dados sobre a incidência de ocorrências de ontem à noite para hoje? Não, essa informação apenas com a Polícia Militar. Certo, nós não tivemos ainda essa informação. Alguém mais quer fazer pergunta? Um momentinho. Difusora, doutora Melissa. Doutora Melissa, novamente, eu queria que vocês orientassem e reforçassem para os ouvintes. A gente está recebendo aqui, um ouvinte acabou de enviar que não conseguiu votar porque apresentou só a carteira de trabalho, mas a gente lembra que o título tem que estar presente junto com o documento oficial com foto, além do e-título. Então, eu queria que você reforçasse, por gentileza, os métodos para as pessoas votarem. Ele foi só com a carteira de trabalho, não pôde votar, a gente orientou ele que, em tese, precisa do título. Então, é obrigatório, não é? E que você reforçasse essa questão da documentação, principalmente para os ouvintes da difusora. Obrigada. Certo. Com relação ao documento que é permitido se identificar na cabina, na sessão eleitoral, todos os documentos oficiais com foto são admitidos para fins de identificação, inclusive documentos digitais, certo? Mas eles precisam ter foto. E o e-título também é aceito desde que tenha foto. O título eleitoral impresso ele não é indispensável para a pessoa votar. Ele pode apresentar apenas o documento oficial com foto ou o e-título. Não são aceitos documentos sem foto, certidão de nascimento, certidão de casamento, certo? Sim, os mesários estão orientados. Eu não sei exatamente o que aconteceu, né, para eu poder me manifestar. Não sei se estava legível, se estava um documento hábil para realizar a identificação do eleitor. Marcela Leiros, da revista Cenário. Você falou do teste de integridade, né? Esse é a primeira eleição que foi implantado, esse teste? E, se sim, qual o motivo dessa implantação? Qual o objetivo de verificar isso? A gente sabe que está tendo aí um discurso de colocar em dúvida as urnas eletrônicas, né? Tem alguma relação com isso, esse teste de integridade? Esse é um teste que já acontece há muitos anos, né? E o que mudou da eleição passada para essa só foi o acréscimo no número das sessões eleitorais a serem auditadas. E esse ano está acontecendo o teste piloto com a biometria do eleitor. A única informação que nós temos são as representações foram autuadas. Foram 9, certo? Foi aqui em Manaus. Diretora, ao longo do dia, o TRE vai fazer as fiscalizações em alguns pontos da cidade? Como é que fica? Sim, a comissão de fiscalização ela está presente nas ruas. Ela se fez presente também ontem nas rondas na madrugada. Então, nós estamos fiscalizando e encaminhando qualquer infração para a Delegacia Civil, da Polícia Civil ou da Polícia Federal.
Outra pergunta, sobre as prévias, os resultados parciais, qual é a previsão que a gente tem aí para ter uma posição sobre isso? Meio-dia nós estaremos dando outra entrevista e a gente pode trazer esses números que a gente já tiver até aquele momento. Alguém tem mais alguma pergunta para a mesa? Não? Não tendo mais perguntas, acho que foi encerrada a coletiva, a primeira coletiva. Meio-dia tem outra coletiva com as forças de segurança, forças federais, o desembargador Marcelo, que está realizando o teste da CAVE, de auditoria das urnas eletrônicas, e o desembargador Jorge Lins. A gente volta meio-dia. Obrigada a todos.